eu vou ter, basicamente, o primeiro circuito elétrico que a gente vai ver aqui, ó. Então, eu vou ter uma fonte, vou escolher aquela última simbologia ali, tá? Uma fontezinha de tensão, e aqui eu vou ter minha carga, que é o meu resistor, tá? Carga R, fonte V. Então, algumas definições aqui que a gente vai ver. O primeiro conceito aqui é o que é corrente elétrica. Depois, a gente vai falar aqui o que é tensão elétrica e depois o que é resistência elétrica. Bom, a definição de corrente elétrica. Aqui, corrente elétrica vai remeter para a gente cargas elétricas. Toda vez que falar assim, o que é corrente elétrica, vocês vão pensar em movimento ordenado de elétrons livres em um condutor. Vocês lembram o que são elétrons livres? Alguém fala para mim, por favor, aí. Corrente elétrica, então, vai ser o movimento ordenado desses elétrons livres em um determinado condutor. É importante falar que a corrente elétrica, ela de fato é um movimento ordenado. Não existe corrente elétrica onde o movimento não seja ordenado. O que eu quero dizer com isso? A corrente elétrica ela vai sair de um ponto específico, que é o ponto de maior potencial, e vai fluir até o ponto específico, que é o ponto de menor potencial. Tá? Então, a corrente elétrica ela sempre é um movimento ordenado. Bom, tensão elétrica, então. Tensão elétrica, para nós aqui, como definição, vai ser a força que impulsiona elétrons em um condutor. Bom, quando eu falo de força que impulsiona, é o seguinte. Aqui em cima, a corrente elétrica é um movimento ordenado. Vocês concordam que para um movimento iniciar, né, para que o movimento seja iniciado, eu preciso que alguém inicie esse movimento, né, aplicando uma determinada força, por exemplo. E essa força que inicia o movimento dos elétrons, a gente chama de tensão elétrica. A mesma tensão elétrica também é chamada de força eletromotriz, FEM, e também é chamada de DDP. Esse DDP aqui é diferença de potencial. Então aqui, já de início, vamos tirar dois nomes específicos da cabeça. Um nome é amperagem, tá? Tira isso da cabeça, não existe amperagem. Tá? Existe corrente elétrica, esse nome amperagem é errado. E não existe também voltagem. Aumenta a voltagem, diminui a voltagem. Isso também é um termo errado. Então aqui, corrente elétrica, tensão elétrica. Beleza? E resistência elétrica, o próprio nome já diz aqui, é a oposição oferecida à passagem de corrente elétrica. Certo? Então, a gente tem o movimento ordenado dos elétrons, que é considerada corrente, a força que impulsiona esses elétrons a gente chama de tensão, e a resistência, ou seja, a oposição oferecida à passagem de corrente elétrica, a gente chama de resistência elétrica. Bom, então, se fosse fazer aqui uma analogia a uma caixa d'água, pensa comigo aqui, olha, você tem uma caixa d'água, beleza? Então aqui tem água, aqui vou imaginar que você tenha um cano, e aqui no final aqui você tenha uma torneira. Então aqui é a água. Se eu considerar que a água aqui é a corrente elétrica, uso o raciocínio abstrato aí. Imagina que essa água aqui seja corrente elétrica. O que seria a tensão e o que seria a resistência? A coluna de água aqui seria a tensão. Quanto maior for a coluna de água aqui, mais longe você pode mandar essa água, por assim dizer, né? Apenas explorando a força gravitacional. Vamos primeiro lembrar, ó. Tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons em um condutor. Corrente elétrica é o movimento ordenado desses elétrons no condutor. Então, alguém impulsionou os elétrons começam a percorrer o condutor. Quem impulsiona a gente chama de tensão e o movimento desses elétrons a gente chama de corrente. E resistência é a oposição, né, oferecida pelo corpo ali a esse fluxo que a gente acabou de falar. Vamos lá. Fisicamente falando, imagine que você tem uma caixa de água e dentro dessa caixa de água você tem um determinado volume. Quanto maior é o volume de água que você coloca ali, maior é a pressão interna dentro da caixa, concorda? Se você, por algum instante, você abre um registro e deixa essa água embora, você concorda comigo que quanto maior for o volume de água dentro da caixa, com mais violência essa água vai sair? Imagina que essa pressão que impulsiona a água é a tensão elétrica, porque a tensão elétrica é exatamente a força que impulsiona os elétrons. A nossa força aqui, ela está vindo de um volume de água, que está pressionando ali para a água sair, caso tenha um furo
for o caso, a gente abre a torneira lá. Quanto maior for o volume de água aqui, maior é a tensão desse sistema aqui, a gente pode considerar, né? Se fosse fazer uma analogia com a tensão elétrica. Beleza, então vamos lá. Existem, então, nesse momento aqui também, algumas unidades que a gente precisa saber, né? Por quê? Existe unidade para corrente elétrica, existe uma unidade para tensão elétrica, existe uma unidade para resistência elétrica. Quando eu falo unidade, corrente elétrica é dada em quê? Tensão elétrica é dada em quê? Resistência é dada em quê? Unidade de corrente elétrica, então, ó, corrente elétrica é dado pela letra I e a unidade é ampere. Como exemplo de citação, a corrente elétrica I do circuito é igual a 10 amperes. O circuito do chuveiro tem uma corrente elétrica I igual a 35 amperes. É assim que é falado. Só que a gente não escreve o ampere, tá? A gente só escreve a letra A. Tensão elétrica, a unidade de tensão elétrica aqui, ela é dada, né, pela letra V e a unidade é volt, é V também. Então, a tensão elétrica V do circuito é igual a 1000 volts. Só que a gente não escreve volt, a gente só escreve a letra, né? Só expressa lá a letra V indicando volt. E, por último aqui, a resistência elétrica, dado pela letra R, a resistência R do circuito e a unidade é ohm, é a letra grega ômega, tá? Esse aqui é o ohm. Então, corrente elétrica I com unidade em ampere, tensão elétrica V com unidade em volt, e resistência elétrica R com unidade ohm. E foi justamente esses três parâmetros aqui que foram estudados na primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela é fundamentada aí para a gente resolver circuitos elétricos. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês aqui. O que é um circuito elétrico? Quando a gente fala de circuito elétrico, tem que ter fonte de tensão, condutores e você precisa ter carga. O que é a fonte de tensão? Pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser um gerador. O que for, você precisa ter alguma fonte que gere tensão. Lembra que tensão é a força que impulsiona os elétrons. A gente precisa de condutores. Quem são os condutores? Condutores é que vão fazer a ligação da fonte com algum outro ponto do circuito. E a carga é quem está consumindo essa corrente elétrica, por assim dizer, da fonte. Pode ser uma lâmpada, pode ser um motor, pode ser uma máquina, pode ser um sensor, o que for. E ele vai estar consumindo essa corrente elétrica fornecida da fonte. Então, basicamente, o circuito elétrico é composto por fonte, condutores e carga. Se esse circuito for fechado, eu consigo fazer uma corrente elétrica circular ali e caracterizo um circuito elétrico. Vou trabalhar aqui com simbologia, tá? Para ficar mais fácil. Você precisa ter a fonte. Essa fonte, a simbologia dela pode ser assim, olha, por exemplo, um risco maior, um risco menor. Esse risco maior indica o positivo, esse risco menor indica o negativo da fonte. Pode ser também a simbologia assim, ó, como se fosse tipo uma associação de baterias, ó, com mais de 2 riscos. Também é simbologia de fonte. Esse traço maior de cima seria o positivo, o traço menor seria o negativo. Posso ter também uma simbologia com essa cara aqui, ó, e aqui dentro do círculo tem a polaridade, positivo e negativo. Condutores. Inicialmente, condutor aqui vai ser só risco mesmo. Um traço que liga um ponto a outro, para nós vai ser o condutor. E eu tenho também a carga. Essa carga, inicialmente para nós, vai ser um resistor. O símbolo de um resistor, que aqui vai ser a nossa carga, ele pode ser escrito de algumas formas. Ele pode ser só um retângulo assim, ó. Ele pode ser tracejado, ou ele pode ser um retângulo colorido. O que manda na simbologia aqui é só questão de referência mesmo, né? Questão do livro que você está utilizando lá, escolhe uma ou escolhe outra. Mas todos aqui podem trabalhar no mesmo contexto e tendo o mesmo significado, sem ter prejuízo algum. Só para ter um exemplo aqui, né? Resistor, por exemplo. Resistor é um componente que ele é projetado para fornecer uma resistência específica. Então, você projeta um resistor para ele apresentar lá 10 ohms, para ele apresentar 5 ohms, 2 ohms, 1 kΩ, 10 kΩ, assim vai. Tá? Então, o resistor ele é um componente eletroeletrônico projetado para fornecer para o circuito elétrico uma resistência específica. Aí você pensa, pô, mas por que eu preciso de uma resistência específica no circuito? Aí tem para vários motivos, né? Você pode, por exemplo, querer desenvolver um sistema de aquecimento. Então, lá o seu ferro de passar, o seu chuveiro, aquilo tudo é um resistor projetado com um valor específico. Circuito de áudio, por exemplo. Esse circuito de áudio tem alguns pontos
onde você tem que limitar a corrente elétrica num valor determinado. Então, você vai precisar de um resistor lá com um valor específico. Sempre quando você tiver que trabalhar com um resistor de um valor específico para um determinado circuito, você precisa usar essa simbologia e aplicar também as leis, né, que regem aí os resistores do circuito elétrico. E fonte de tensão? Mesma coisa, né? Fonte de tensão, como o próprio nome já diz, é uma fonte que fornece para o circuito um determinado valor de tensão fixo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma tensão. Essa fonte, primeira fonte aqui, a tensão dela, por exemplo, é 10 volts. Esse 10 volts aqui é fixo. Então, a fonte de tensão ela vai fornecer esse valor de tensão aqui de forma contínua para o circuito, independente do tempo. Tá? Inicialmente vai ser assim. Então, se a gente associar esses dois aqui, eu vou ter, basicamente, o primeiro circuito elétrico que a gente vai ver aqui. Ó. Então, eu vou ter uma fonte, vou escolher aquela última simbologia ali, tá? Uma fontezinha de tensão. E aqui eu vou ter minha carga, que é o meu resistor. Tá? Carga R, fonte V. Para fazer a conexão aqui, eu vou precisar de condutores, né? Aí que entra a terceira parte do circuito. Ó. Então, para ligar esse ponto nesse, eu utilizo condutores. Eu tenho fonte de tensão, eu tenho uma carga, que é o meu resistor. Então, aqui vai fluir uma corrente elétrica. Então, no instante que eu conecto a fonte de tensão por meio de condutores ao meu resistor, o meu resistor vai passar a consumir uma corrente elétrica. E esse consumo de corrente elétrica que vai acontecer depende de dois fatores. Depende do valor dessa tensão aqui e depende também do valor do resistor. É aí que a gente entra exatamente na primeira lei de Ohm,